Muito bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus por mais um dia que Ele está nos concedendo de poder estar aqui e glorificar e exaltar o nome do Senhor e aprender um pouco da palavra dEle para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Neste momento eu gostaria de orar junto com você, nesse domingo abençoado, qual mais uma vez o Senhor está nos concedendo. Vamos orar e agradecer ao Senhor pela noite, pelo dia, né? Então, vamos orar e falar com Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome nesta manhã de domingo, Senhor meu Deus, que mais uma vez o Senhor nos concede na Tua presença, ó Deus, e nós somos gratos a Ti, ó Pai. Neste momento, ó Pai, ao qual nos reunimos aqui nesta manhã, e os meus irmãos em casa, nos assistindo, nos vendo, ó Pai, juntos aprendendo da Tua palavra, gostaríamos que Teu Espírito Santo iluminasse nossas mentes agora, Pai, para que possamos de fato absorver, ó Deus, todo o conhecimento, o entendimento do que o ensino aqui vai nos passar nesta manhã, para que possamos fazer a Tua vontade, para que possamos ser mais e mais, cada dia mais obedientes e fiéis ao Senhor, ó Deus querido amado, para que possamos de fato, através da nossa vida, o Teu nome ser glorificado e exaltado nesta terra. Senhor, usa-nos conforme o Senhor queres, usa-nos nas Tuas mãos, como instrumento vivo nas Tuas mãos, conforme a Tua vontade. Sê conosco para a glória e honra do Teu nome, nós rogamos, pedimos e Te agradecemos mais uma vez por tudo. Obrigado pelos meus irmãos também que estão assistindo. Em nome de Jesus, amém e amém. Pois bem, meus irmãos, hoje, continuando a nossa revista, Examinar as Escrituras, Doutrina da Bíblia, hoje nós continuaremos estudando essas lições dessa nossa revista, que já está chegando no seu final, e hoje é a lição 13, hoje nós vamos falar da lição 13, a lição 13 é a necessidade de conhecer a Bíblia. A nossa lição número 13 é a necessidade de conhecer a Bíblia. Bom, o nosso texto básico hoje está pautado em 1 Pedro, você pode abrir aí a palavra do Senhor na sua casa, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Depois também 1 Pedro, capítulo 2, versos 1 até o 3 estaremos lendo. Então nos diz assim a palavra do Senhor, 1 Pedro 1, 23, diz: Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E 1 Pedro 2, 1 ao 3 diz assim: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então esse é o nosso texto básico. O versículo-chave nesta manhã é Mateus 22, 29, que diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E o alvo da nossa lição é mostrar a importância do conhecimento da Bíblia para a vida e para o crescimento espiritual do crente. Então, já de primícia, os irmãos já conseguem perceber que nós vamos falar hoje aqui é sobre o conhecer a palavra, a necessidade de fato de estarmos aprendendo da palavra e por que devemos aprender
da palavra de Deus? Qual é a necessidade de aprendermos da palavra? Qual o motivo de termos que precisarmos cada dia mais nos deleitar e conhecer da palavra do Senhor? Então é isso que falaremos nesta manhã. Continuando com o alvo da lição, o aluno será capaz de entender a urgência em conhecer a palavra, desejar não ser enganado pelas heresias, isso é importante, meus irmãos, procurar esclarecimento para não se desviar da verdade. Então, notem o seguinte, precisamos então ser capazes, depois de nós estudarmos nesta manhã toda essa aula, nós precisamos entender, sermos capazes de entender a urgência de termos que conhecer a Bíblia mais e mais. Também desejar não ser enganado pelas heresias, porque ao passo que você conhece a palavra, dificilmente, meu irmão, cada vez mais que você mergulha na palavra do Senhor, que você lê, que você medita, pede o Espírito Santo para que esteja iluminando a sua mente e te ensinando também, e buscando aprender mais e mais da palavra do Senhor, dificilmente você vai ser uma pessoa fácil de ser enganada pelas heresias, ou irá por ventos de doutrinas, né? E também o aluno será capaz de procurar esclarecimento para não se desviar da verdade. É como eu falei, desviar da verdade, vento de doutrina. Então, quanto mais você conhece da palavra, quanto mais você aprende da palavra do Senhor, quanto mais você mergulha nessa palavra, no conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra do Senhor, e nós vamos ver isso aqui mais para frente, vocês vão ver que a gente cada vez mais, a tendência é ficarmos firmes na rocha, a tendência é ficarmos realmente firmados na rocha que é Cristo Jesus. Bom, meus irmãos, o fato é que alguns cristãos estão vivendo de modo não saberem para onde estão indo. Isso é fato, meu irmão. Muitos cristãos, infelizmente, têm vivido, estado na igreja, ouvem a palavra do Senhor, falam o evangeliquez, né? Mostram ser espirituais, mas estão perdidos. Estão como se estivessem numa estrada, e essa estrada agora ela está se dividindo para 4 caminhos. É uma abertura onde tem 4 caminhos, e esse crente ele não sabe qual direção ou qual caminho desses 4 ele deve entrar e caminhar. Muitos estão assim, meus irmãos, perdidos em meio à viagem. Pense que estamos numa grande viagem, irmãos. Somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra. Nós não somos daqui. O nosso lar é o lar celestial, a nossa grande morada, onde estaremos, onde queremos estar e para toda a eternidade é o céu. Enquanto aqui, peregrinos somos. Mas nós temos a Bíblia, que é a nossa bússola que Deus nos deu para caminharmos aqui nesta terra, para nos mostrar e nos guiar qual o caminho que devemos trilhar. Mas muitos estão perdidos. O nosso irmão Hélito, o diácono Hélito vai colocar para vocês aí, vocês vão ver, olha só. Para onde ir? Para onde ir? Muitos estão buscando em lugares errados, irmãos. Filosofias, crendices, modernismos, mundanismos estão entrando pelos caminhos errados, porque não estão olhando a bússola, não estão olhando o mapa que nos mostra qual é o caminho verdadeiro, o caminho que vai nos levar para o lugar de refúgio, o lugar correto, o lugar onde Deus preparou para nós. E ao passo que você não olha o mapa,
não se interessa pelo mapa, não tem sede para olhar o mapa, fatalmente você vai estar num desses caminhos. Então, perceba a seriedade da coisa, irmãos. A direção correta, queridos, que nós devemos tomar, a direção certa está na Bíblia. Vamos ver o Salmo, veja o Salmo 32, versículo 8, olha aí, ó. Olha aí, está na tela aí. Olha o Salmo 32, verso 8, diz o quê? Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Isso é o próprio Deus falando para mim e para você, através do salmista, usando o salmista. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Como que Deus, a pergunta é, através de que Deus vai nos instruir? É através de um anjo que vai descer do céu e vai nos falar? É através de uma pessoa sendo usada em mistério ou sendo usada em profecias que vai nos dizer o que Deus quer e o que Deus quer nos ensinar? Não, meu irmão. Mas Deus vai nos ensinar e Ele quer nos ensinar através da palavra dEle já revelada para nós. Que é o quê? Nada mais que a Bíblia. Deus quer nos ensinar através da Bíblia, a sua palavra já revelada aos homens, revelada através dos séculos, a esses homens de Deus que foram usados, inspirados para pregar o Evangelho de Cristo Jesus, para falar de Deus. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, homens foram usados para escrever através do Espírito Santo, e vocês estão cansados de saber disso. Agora, meu irmão, se você não crê nisso, não crê que foi o próprio Espírito Santo que inspirou essa palavra, você fatalmente vai estar naqueles 4 caminhos. Fatalmente você vai estar nesses 4 caminhos aí, ó. Filosofia, crendices, mundanismo, modernismos. Eu peço que você faça uma reflexão agora. Será que você não deva estar já em um desses? Mas por que, meu irmão Fábio, você está dizendo isso para mim? Porque se você não tem se deleitado na palavra do Senhor, se você não tem buscado dentro da palavra o conhecimento de Deus, para fazer a vontade de Deus, porque como você vai fazer a vontade de Deus se não sabe o que Deus quer te instruir, como o Salmo 32, 8 que fala, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho. Vai te ensinar, sim, Deus vai te ensinar o caminho, desde que você esteja buscando a palavra dEle. E Ele vai te mostrar o caminho que Ele já revelou, que Ele quer que eu e você venhamos andar, enquanto aqui estivermos nesta terra. Se nós não entendermos isso, meu irmão, se nós não entendermos isso. Agora, olha a introdução. Vamos, então, entrar na introdução. Confira comigo aí. Só obteremos esse conhecimento da palavra, quando nos aplicarmos diligentemente ao estudo das Escrituras. Mas por que estudar a Bíblia? Por que estudar a Bíblia, irmãos? Porque somos peregrinos, irmãos, forasteiros. Estamos viajando para o nosso lar celestial. É o que eu falei para vocês. Nós somos peregrinos e forasteiros aqui. Nós estamos numa grande viagem. O nosso alvo, a nossa chegada é um dia estar no céu com o nosso Pai, com o nosso Criador, com o nosso Deus. Mas enquanto aqui somos forasteiros, somos peregrinos, não sabemos o caminho correto.
Sabe, é quando você está viajando no seu carro para um lugar que você nunca foi. E aí o que você precisa? Você precisa do seu GPS, você precisa usar o seu GPS. Ou então, os que não têm GPS precisam de fato pegar um mapa da cidade onde ele está, do município onde ele está ali, e conferir para onde ele vai, porque ele não conhece, ele não sabe o caminho. É a mesma coisa, meu querido e minha querida irmã. Nós não sabemos o caminho. Não sabemos o caminho, como devemos andar neste caminho. Mas Deus sabe, e Deus tem, e Ele quer que nós venhamos andar da forma que Ele diz que nós devemos andar nesse caminho, e mostra o caminho através da sua palavra. Então, por que estudar a Bíblia? Porque eu não sei o caminho. E porque eu também não sei como eu devo andar nesse caminho, porque o caminho é estreito, o caminho não é largo, o caminho é estreito, é apertado, e tem obstáculos sérios para nós atravessarmos. E para atravessarmos esses obstáculos, precisamos estar firmes e firmados em Deus, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a vontade de Deus. Mas como obedecer à vontade de Deus se você não conhece o que Ele quer para você, se não estuda a palavra de Deus? Veja uma outra pergunta na introdução aí. O que lucraremos com isso? O que lucraremos com isso? Estudando a Bíblia. E a pergunta, O que lucraremos estudando a Bíblia? Perdão, irmão, que está ruim de sair essa palavra. Lucraremos a vida eterna. Lucraremos de saber e entender que a Bíblia é o nosso mapa de viagem para nos guiar no caminho certo. Lucraremos que entenderemos que estamos no caminho correto, que estamos fazendo dentro da vontade do Senhor, andando nesse caminho e passando pelos obstáculos, porque estamos obedecendo ao Senhor, estamos conforme Ele quer que nós estejamos nesse caminho. Por que sabemos? Porque entendemos, porque lemos a sua palavra. Conhecimento da sua palavra. E é por isso, simplesmente isso. E para finalizar na introdução diz, lembre-se da ilustração do mapa de viagem que estudamos na lição 8. E é justamente o mapa de viagem, é o mapa que é a Bíblia. É o que nos mostra, é um anterior, meu irmão Berto, que nos mostra que estamos no caminho correto. É um mapa que vai dizer, olha, você está correto. Não é o GPS que muitas das vezes nos mostra, não, estamos no caminho correto. E se você não está, ele vai ter que, como é que chama, irmão? Ele vai rever a rota. Ele vai rever a rota e vai traçar uma nova rota para você. Só que aqui não, aqui a rota é certa, a rota já está traçada e não tem como você sair da rota. Se você sair da rota, vai acabar em outro lugar e não no lugar correto. Então, a rota já está traçada. Já está traçada. Basta eu e você tomarmos o caminho correto. Para tomarmos o caminho correto, precisamos estar, então, entendendo a vontade de Deus para nós nesse caminho. Correto? É isso que precisamos fazer. Agora, olha essa aplicação. Temos necessidade de conhecer a Bíblia, se quisermos saber tudo sobre esse lugar maravilhoso. Que lugar maravilhoso? É o céu, irmão. É o céu. Então temos necessidade de conhecer a Bíblia, se quisermos saber tudo sobre esse lugar maravilhoso, o lugar onde estamos caminhando para chegar. O céu. O céu. E outra, saber sobre o lugar onde estamos caminhando para chegar e também saber, olha lá, tudo sobre esse lugar maravilhoso e como chegar lá. Não é só saber como é lá, mas saber também como chega lá. Jamais teremos uma vida realmente cristã
sem o conhecimento adequado das Sagradas Escrituras. De fato, é impossível viajar sem ela. É impossível viajar se você não levar o mapa, ainda mais se você for para uma cidade, um lugar que você não conheça. É impossível você ir, meu irmão, minha irmã, sem um GPS. Porque muitas das vezes, eu vou seguir nas placas, mas muitos lugares já não tem placa para você seguir. Aí como é que você vai fazer? Você vai acabar se perdendo. Você vai acabar se perdendo. Então, escute aqui um conselho, irmão. Siga o mapa de Deus. Conheça o mapa de Deus. Se deleite no mapa de Deus. Qual é esse mapa, irmão Fábio? É a Bíblia. Se deleite em conhecer e aprender da palavra de Deus, porque é ela que vai te mostrar como você deve andar no caminho, vai te mostrar também como é o lugar que você vai tá caminhando para chegar, e também vai te mostrar o caminho para você chegar nesse lugar. Então tudo isso é importantíssimo você ter na sua mão o mapa, a Bíblia Sagrada de Deus, para que você possa entender a vontade dele. É bem verdade, irmão, que o motivo predominante do conhecimento bíblico se encontra nas palavras de Colossenses 1:10. Escute o que Colossenses 1:10 diz para nós. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Eu vou ler mais uma vez para vocês o que está dizendo Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Escute. É Paulo falando para os Colossenses. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, o alvo de se conhecer a Bíblia, conforme a orientação de Paulo, abrange 4 áreas. 4 áreas. E quais são essas 4 áreas que Paulo aqui está falando para os colossenses, e que ele orienta aos colossenses e mostra aos colossenses que o conhecer a Bíblia, ela vai nos mostrar 4 áreas necessárias que Deus quer que nós venhamos ter o cuidado. Bom, primeiro, notem, a fim de viver de modo digno do Senhor. Se você quiser aí na sua Bíblia, você pode aí grifar, digno. Então, primeiro, a gente nota que Deus quer que nós venhamos andar dignamente diante dele. Esse é o primeiro passo. Entenda, conforme você vai lendo a palavra de Deus, você vai aprendendo o que Deus quer de nós. Paulo está ensinando aos colossenses como eles deveriam estar caminhando neste caminho. Como Deus quer que eles venham caminhar neste caminho. E a primeira coisa, de modo digno do Senhor, ou dignamente. Mas uma segunda área que é interessante nós entendermos que Deus quer que nós venhamos ter cuidado, que Ele quer. Aí você continua, o versículo diz, para o seu inteiro agrado. Então é viver de modo a agradar ao Senhor todos os dias, irmãos. Vivermos de modo a agradar a Deus todos os dias da nossa vida. Tudo que fazermos, irmãos, tudo que fizermos, que seja para a glória de Deus, que seja para glorificar. Então, você vai se perguntar, tudo que vier à tua mão para fazer, tudo que você fizer, eu e você devemos nos perguntar, isso glorifica ao Senhor? Isso edifica algum irmão? Isso vai trazer glória para Deus?
Você precisa se perguntar isso. Mas uma terceira coisa é frutificando em toda boa obra. Então, a terceira coisa é frutificar, dar frutos. Frutos aqui, frutos do Espírito Santo de Deus. Então, a nossa vida precisa gerar frutos, porque o Senhor nos chamou para boas obras, o Senhor nos escolheu para boas obras, então nós precisamos gerar frutos, frutos esses do Espírito Santo. Mas e a quarta coisa, irmão Fábio? Então, finalizando então o versículo, capítulo 1 de Colossenses, versículo 10, crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus. É o que é? É conhecer a Deus todos os dias, querer conhecer ao Senhor todos os dias, estar desejoso de conhecer ao Senhor todos os dias. Mas vamos então, nesta aula, trazer um pouco a mais sobre essas quatro áreas que Paulo ensina aos colossenses que deveriam atentar, e vamos então agora pormenorizar essas 4 áreas e aprender um pouco mais dessas 4 áreas. Vamos lá? Então, a primeira área que nós devemos conhecer. Para onde ir? A primeira área... Desculpa, deixa eu voltar aqui, meu irmão. Conhecer a Bíblia para viver de modo digno. Vamos lá, então o primeiro, digno do Senhor, é como ele diz em Colossenses 1,10. O crente está sendo chamado para viver dignamente, isto é, de acordo com as exigências do Senhor. A conduta do crente deve estar apropriada, adequada à fé que professa. É somente por meio da Bíblia que podemos descobrir como é esse viver digno. Deus nos deu a sua lei para podermos dirigir a nossa fé e a nossa conduta. Nosso comportamento tem que estar pautado e ser corrigido pela palavra. Paulo, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, exorta-o a viver de acordo com as Escrituras. E por que essa Escritura é de Deus, diz Paulo? Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. A Bíblia é o único guia infalível para a vida. Ela ensina o caminho, dá a direção, mostra o erro, traz para o caminho certo, treina e habilita o crente para a vida com Deus. Então, meus irmãos, olha a importância de vivermos um modo digno. E para vivermos esse modo digno, como Paulo ensina aos colossenses, é necessário que venhamos a ler a palavra, debruçarmos diante da palavra. É preciso que venhamos nos dar, a nossa vida, conhecer cada dia mais ao Senhor. Precisamos, irmãos. Notem essa aplicação aqui. Alimentando-nos na palavra e sendo obedientes a ela, estaremos preparados para a nossa caminhada. Temos necessidade de conhecer a Bíblia para sabermos como andar de modo digno do Senhor. Então, alimentando-nos da palavra e sendo obedientes a ela, estaremos preparados para a nossa caminhada. Então, buscando a palavra, buscando conhecimento na palavra, buscando aprender da palavra, é que vamos estar preparados para essa caminhada, para essa jornada que somos aqui peregrinos e forasteiros. Meu irmão, minha irmã, você não vai conseguir vencer os obstáculos se você não souber a vontade de Deus para a sua vida. Se você não souber o caminho que Deus quer que você trilhe, o caminho e como deve andar nesse caminho. Irmão Fábio, eu não sei como é que eu faço para saber isso. É a palavra, meu irmão. É a palavra, minha irmã. Busque, medite, mergulhe
nessa palavra, na palavra de Deus. A segunda área do alvo de conhecer a Bíblia é agradar ao Senhor. Essa é a segunda área. Então, todo cristão tem um chamado pessoal para agradar a Deus. Vamos ver então 1 Tessalonicenses, vamos abrir lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Capítulo 2, verso 4, que diz: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Então, é agradar a Deus e não aos homens, irmãos. Veja ainda o capítulo 4, versículo 1 de Tessalonicenses. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, escute bem, e efetivamente estáis fazendo continueis progredindo cada vez mais. Então, Paulo está falando para eles, olha, vocês receberam de nós como agradar a Deus, o ensinamento, o entendimento de como agradar a Deus. Então, continuem fazendo isso. Continuem nesse caminho que vocês estão trilhando. Continuem nesse caminho que vocês estão agradando a Deus. Então, Paulo aqui está dizendo que os colossenses estavam no caminho correto, no caminho certo, fazendo e agradando a Deus. Então, é agradar a Deus, meus irmãos. Escrevendo aos Gálatas, escute bem, escrevendo aos Gálatas, Paulo diz da sua preocupação em agradar ao seu Senhor e nunca a homens. Veja, ele aprender a importância de agradar a Jesus. Gálatas 1,10 fala o seguinte, irmãos. Gálatas 1,10 vai falar o seguinte: porventura procuro eu, Paulo está falando, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Meu irmão, a pergunta é: por que eu estou aqui? Por que e qual a motivação que deveria estar, que deve estar no meu coração, ou no coração de todo professor de escola dominical, ou no coração de todo pastor que todo domingo sobe no púlpito de uma igreja para levar a mensagem, a palavra revelada de Deus, que é a Bíblia. Qual deveria ser essa intenção dos nossos corações, o desejo dos nossos corações em estar aqui? Qual a motivação? A maior motivação, irmãos, é agradar ao Senhor, é agradar a Deus, não aos homens. Perdoe meu irmão, perdoe minha irmã, mas eu não estou aqui para ser legal com você. Eu não estou aqui para trazer uma palavra em que você vai gostar e vai colocar aí nos comentários, no chat, né? Dizendo, olha, muito bom, irmão Fábio. Legal. Palavra boa. Se você colocar, amém, meu irmão. Mas se você colocar também, amém também, meu irmão. Porque, na verdade, eu não estou aqui para lhe agradar. Eu estou aqui para agradar a Deus. E o que agrada a Deus é eu estar aqui agora, pregando a verdade da palavra de Deus para você. Esse é o meu dever e o meu desejo e a minha motivação, a intenção do meu coração quando eu saí da minha casa para vir aqui e trazer essa mensagem, essa palavra, esse estudo, foi de que você aprendesse, compreendesse de que
Não há outro caminho, não tem como a gente andar, na verdade, neste caminho ou entender como chegar no nosso destino final se nós não tivermos o mapa que é a Bíblia Sagrada. Essa é a minha intenção, esse é o meu desejo. Nunca foi meu desejo, quando eu saí da minha casa, vir aqui, irmãos, nesta manhã, nunca foi meu desejo que você me aplaudisse ou gostasse de mim. Não. O meu intuito aqui é fazer a vontade do Senhor. E qual é a vontade de Deus? O que vai agradar a Deus é eu, como instrumento nas mãos do Senhor aqui, por misericórdia dEle, poder falar a verdade para você, a verdade da palavra. Dizer, olha, para você chegar no destino final, que é o céu, você precisa da palavra revelada de Deus, da Bíblia Sagrada, de estudar, de conhecer, de ler a palavra do Senhor. Precisamos agradar a Deus, irmãos. Não sermos aquelas pessoas, sabe, eu vejo muito isso, irmãos. Claro, você não precisa ser ignorante, você é um cristão, você precisa ter amor no seu coração. Mas a verdade é que a palavra de Deus, ela sempre diz, em todo lugar ela vai falar, arrependei-vos, arrependei-vos. E o que acontece, meus irmãos, o que acontece é que as pessoas hoje querem ser, sabe, as pessoas querem, como é que eu posso dizer isso para você? Querem colocar um evangelho, fazer com que o evangelho não seja tão duro assim. Porque, de fato, a intenção deles, a intenção dessas pessoas não é agradar a Deus, mas é agradar aos homens. Na verdade, a intenção do coração deles é que esses homens, é que essas pessoas olhem para ele e falem, poxa, que palavra gostosa, que palavra que veio ao meu coração. Mas foi uma palavra, meu irmão, que não produziu frutos. Foi um evangelho híbrido. Um evangelho misturado com água, um evangelho raso. Porque aquele que deveria estar sendo um instrumento de Deus para falar a verdade de salvação para você, a intenção dele não é agradar ao Senhor, é agradar você, é trazer uma palavra para você falar, poxa, que legal. Que palavra maneira, que palavra boa, puxa. Mas se ele fosse uma pessoa desejosa de agradar ao Senhor e de fato com desejo de ver você ir para o céu, ele deveria falar a verdade e mostrar para aquele pecador e falar assim, olha, arrependei-vos, arrependei-vos, porque somos pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e carecem da glória de Deus. Mas nós temos uma boa nova, a boa notícia, o Evangelho. O Evangelho significa boa notícia, boas novas de salvação. Então a salvação, essa boa notícia é que, ainda que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, há uma saída, e essa saída é Jesus Cristo, o Salvador. Arrependa-se dos seus pecados, se volte a Cristo. Essa é a palavra genuína. Mas as pessoas querem botar um açucarzinho, sabe? Um açucarzinho nessa palavra, o que fazem? O que fazem muitas das vezes? Falam, não, vem para a igreja porque Deus vai te dar um carro. Vem para a igreja porque Deus vai abençoar a sua vida. Vem para a igreja porque Deus vai te dar um trabalho. Vem para a igreja porque... Esse não é o Evangelho. Esse é um evangelho que quer agradar homens, mas não agrada a Deus. Então, cuidado com isso, meu irmão, cuidado com isso, minha irmã. Precisamos sempre estar estudando a Bíblia, irmãos, para entender e compreender como agradar ao Senhor e não aos homens. Veja essa aplicação. Esse deve ser o propósito de todo discípulo. Todo discípulo, irmão. Agradar e satisfazer o Mestre em todas as coisas. Esse deve ser a intenção, essa deve ser a intenção do meu coração, e é a intenção do meu coração desde quando eu saí da minha casa e vim para cá
para trazer essa mensagem. A intenção é agradar e satisfazer o meu mestre Senhor Jesus Cristo, em todas as coisas. E o que lhe agrada, irmão, o que lhe agrada é eu trazer a verdade para você, sem estar preocupado se você vai gostar ou não. A verdade, ela vai ser dita aqui. Ela vai ser dita, porque o que eu preciso fazer é agradar o meu mestre. Agradar o meu mestre. E se essa palavra está tocando ao seu coração aí agora, nesta manhã, na sua casa, é o Espírito Santo. Porque o meu dever como homem, o meu dever, o que manda a palavra de Deus fazer, é levar a mensagem até o seu ouvido. Do seu ouvido até o seu coração, quem vai levar e quem vai te convencer do que eu estou falando é o Espírito Santo de Deus. Não cabe a mim, cabe ao Espírito Santo. E não vou ficar preocupado se você vai gostar ou não. Mas o que eu estou preocupado é se de fato eu estou falando a verdade, se de fato eu estou trazendo a verdade da palavra do Senhor para você nesta manhã. Mas como saber o que agrada ao Pai? É a Bíblia o nosso guia infalível que nos ensina como agradar a Ele. Ela diz que o louvor, a generosidade, a obediência às autoridades. E aqui as autoridades primordiais aqui, o que fala Colossenses 3:20, tá, meu irmão? Que está pautado aqui é pai e mãe. A fé, todas essas coisas são coisas que agradam ao nosso Criador. Então, veja, que agrada ao Senhor? A Bíblia, que é o nosso guia infalível, nosso mapa infalível, inerrante, nos ensina o seguinte, que nós precisamos sempre estar louvando ao Senhor. Precisamos também ser generosos, como a igreja de Filipos foi para com Paulo, quando Paulo passava necessidades, não pediu nada a eles, mas eles sabiam que Paulo estava passando necessidade, e eles juntam uma quantia e enviam para Paulo lá em Tessalônica. A obediência às autoridades, primordialmente ao pai e à mãe. Jovens, obedeçam aos seus pais. Crianças, obedeçam aos seus pais. A fé, crer em Deus, crer no Senhor verdadeiramente. Todas essas coisas são, de fato, que agradam a Deus. Sabemos também que assim como o Pai se agrada com o Filho obediente, Deus, o nosso Pai, se agrada com a obediência dos seus filhos. Agora notem isso aqui, meus irmãos, notem, existe uma ordem registrada nos evangelhos que precisamos obedecer. Trata-se da ordem da grande comissão, a tarefa missionária da igreja. A igreja por todo o mundo, cada igreja local, cada cristão em particular, recebeu de Jesus a tarefa de chamar outros para segui-lo. Isto está em Mateus, Marcos, Lucas e João, meu irmão. O envio do Senhor, com certeza, quando o crente obedece a essa ordem da grande comissão, está agradando a Deus. Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor pregando o Evangelho. Eu disse aqui como é a pregação do Evangelho, eu acabei de falar. Pregue o Evangelho, fale de Cristo, obedeça a palavra, porque o próprio Senhor Jesus já nos enviou os discípulos, enviou cada um de nós, e é bem interessante que é um imperativo, vai, pregue, ide, pregue o Evangelho a toda criatura. Não é para ficarmos parados, precisamos pregar a tempo e fora de tempo, aonde estivermos, precisamos ser, irmãos, e aprendermos a ser intencionais com a palavra do Senhor. Sabe o que quer dizer isso?
Sabe o que quer dizer isso? É quando você estiver do lado de alguém, seja onde você estiver, no seu trabalho, aonde estiver, no shopping, numa fila de banco, você ter a intenção de falar do Evangelho. E não aquela coisa, sabe como, irmãos, de você, se a pessoa falar alguma coisa, eu falo. Se me perguntar alguma coisa, eu digo. Mas não. É ter e ser intencional. Fala de Jesus. Fale de Jesus, irmãos. A todo tempo, porque isso é uma ordem de Deus. Notem essa aplicação aqui. Você tem agradado ao Senhor? Olha essa pergunta. Você tem agradado ao Senhor? Talvez por falta de conhecimento da Bíblia você não saiba como agradá-lo. Isso é muito triste. Temos necessidade de conhecê-la para aprendermos como agradar a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu apelo. Estude a Bíblia. Leia a Bíblia. Busque a palavra do Senhor todos os dias da sua vida. Porque é nela que você vai entender e compreender o que de fato você vai fazer para agradar a Deus. Depois as pessoas ficam com aquela conversinha, eu não sei o que fazer para agradar ao Senhor, não sei. Não sabe porque você não lê a Bíblia, ora. Não sabe porque você não estuda, você está querendo viver só vindo para a igreja ou nos youtubers da vida aí, não que eu não goste. Mas você só quer viver assim, escutando pessoas falando? Pregando? Não, você tem que conhecer a Deus. E esse conhecer a Deus é conhecer intimamente, intimidade. Para você ter intimidade, você tem que buscar a palavra e ler e orar. E você ter essa intimidade. Senão não compreende, meu querido, minha querida. Vamos lá, mas a terceira área, para a gente ir terminando. A terceira área... Então, do alvo de conhecer a Bíblia é frutificar em boa obra. Frutificar em boa obra. Aqui a chamada é para o crente produzir frutos. Quando andamos com o Senhor por meio da sua palavra e permitimos que o Espírito Santo nos controle, frutos preciosos são produzidos em nós. Entretanto, isso não acontece de repente. Para que uma árvore dê frutos, é necessário muito tempo. Ela tem que crescer para depois frutificar. Depois de anos, andando dia a dia com o Senhor, pela sua graça, estudando e obedecendo ao guia, que é a sua palavra, começaremos a frutificar. Isso acontece quando já crescidos, notem, já crescidos, entendemos que Jesus é a videira. Meu irmão, deixa eu fazer aqui um adendo. O problema é que tem crentes que não crescem. Crentes que não crescem, porque para crescer você precisa comer comida um pouco mais sólida ou sólida. Mas vocês estão, como Paulo falou lá, né, aos Coríntios, vocês ainda estão necessitando de leitinho. Vocês ainda estão querendo tomar leitinho, não estão crescendo. Vocês estão se engasgando com a comida sólida, pelo amor de Deus. Crente precisa crescer, há crente na igreja, meu irmão. Sabe que, poxa, basta você pisou no pé dele sem querer, porque foi sem querer, pediu perdão, mas ele não quer mais falar com você. Mas é de uma coisa tremendamente, eu estou dizendo aqui, eu estou dando um exemplo de muitos que pode acontecer. Às vezes, nós somos humanos, irmãos, e muitas das vezes, em muito falar, em muito conversar, nós acabamos podendo até trazer uma palavra que às vezes magoou uma pessoa, e às vezes a pessoa nem sabe que magoou a outra. Mas depois a pessoa nem sabe, a outra sumiu da igreja, e todo mundo nem sabe por que sumiu, mas porque um irmão que se descuidou, falou algo, magoou, mas ele mesmo nem se tocou que falou. Pelo amor de Deus, meu irmão, vamos crescer. E para crescer tem que comer comida
sólida, que é a palavra do Senhor, meu querido, minha querida. Vamos crescer, irmãos, porque só assim produziremos fruto. O fruto só dá na árvore que a árvore já está grande, a árvore crescida. Entendemos que Jesus é a videira e nós os ramos. Um ramo só frutifica se estiver ligado à vinha. E isso é tudo o que ele precisa fazer para dar frutos. Quando estamos unidos ao Senhor, a sua seiva começa a fluir em nós e o Espírito Santo nos leva, isso aqui é maravilhoso, inevitavelmente a frutificar. Se estamos com o Espírito Santo, se estamos de fato ligados à videira, a seiva da videira vai começar a entrar pelos ramos, que é você que foi enxertado na videira, e inevitavelmente você vai frutificar. Precisamos ver se estamos frutificando. A pergunta é, estamos frutificando? Seja sincero com você mesmo, irmão. Minha irmã, seja sincero com você, olha para dentro de você e agora examine você a si mesmo. As provisões do Evangelho fazem esse fruto ser produzido em nós, diz Chaplin. Paulo, escrevendo aos Gálatas, descreve as características deste fruto. Olha só o fruto, Gálatas 5, 22, 23, ele fala quais são os frutos que o Espírito Santo ele vai gerar em nós quando estamos crescidos, quando estamos verdadeiramente ligados à videira que é Cristo. O que vai acontecer conosco? Quais frutos vamos dar? Notem isso aqui: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Agora com você, meu irmão, com você, minha irmã. Olhe para você e veja se você tem esses frutos, que eu farei isso comigo também. E devemos fazer isso todos os dias, meditarmos se temos esses frutos. Aí vem uma pergunta, olha só, uma pergunta. Você tem produzido esses frutos? Para mim e para você. Todos eles são frutos produzidos em boa obra. Em boa obra. E qual é essa obra? O amor. Todos esses frutos aqui, eles têm uma característica una, que é o amor. Que se você não tiver o amor, você não vai ter longanimidade com ninguém, você não vai ter bondade com ninguém, você não vai ser fiel a ninguém, você não vai ter mansidão. Então, o amor, ele rege. Precisamos rever a nossa vida, meu querido, minha querida irmã. Mas para nós terminarmos e finalizarmos, a quarta e última área do alvo que nós devemos alcançar, de conhecer a Bíblia, é conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Olha lá. Conhecer a Deus. O crente é chamado para conhecer a Deus. Não se trata do conhecimento intelectual, mas do conhecimento pessoal. Notem isso, meu irmão, não é intelecto, não é aprender por aprender, mas é um conhecimento pessoal com o Senhor. Trata-se das experiências e realizações espirituais, do conhecimento prático de Deus. É o passo que você lê a palavra de Deus, lê a Bíblia Sagrada, conhece a palavra do Senhor, estuda a palavra de Deus e ao mesmo tempo em que você lê, você ora, você busca ao Senhor e compreende as razões e o Espírito Santo vai lhe dando entendimento de tudo aquilo que você vem lendo. Então você vai entendendo que o conhecimento que você tem de Deus não é só o intelectual de leitura de Bíblia. Não, porque leitura de Bíblia, muitas pessoas aí que se dizem ser pessoas que não são cristãs e que estudam muito a palavra de Deus, mas para debater e afins e acabar tentando mostrar que isso tudo é falso. Enfim, não sei quais são as intenções dessas pessoas. Mas nós estudamos a Bíblia Sagrada, não é para isso. Não é essa a motivação, não deve ser a nossa intenção quando estudamos a Bíblia. Mas a intenção é ser
mais íntimos de Deus, termos intimidade com o Senhor, ao ponto que oramos, falamos com Deus, e aqui eu quero abrir um parêntese e lembrar vocês de George Miller. George Miller foi um homem temente ao Senhor na Alemanha, em que ele começou a abrir orfanato, a pegar crianças órfãos na rua e cuidar dessas crianças. Mas não tinha um centavo, não tinha dinheiro, e ele e a sua esposa. Mas, meu irmão, minha irmã, a hora que aquele homem orava, o homem dobrava os seus joelhos, tal ponto o conhecimento e intimidade que aquele homem tinha com Deus. Ele sabia, quando ele dobrava os joelhos, para quem ele estava orando, com quem ele estava conversando. Ele sabia com quem estava falando, a autoridade que ele estava ali falando naquele momento. E ele falava com Deus, e Deus lhe respondia. Ele trazia respostas. Muitas das vezes na palavra, muitas das vezes, de fato, trazendo as providências. Quantas vezes há relatos de que não tinha alimento para as crianças, e ele orou, e Deus provia esses alimentos para as crianças, no mesmo dia que ele orava. Tal era a intimidade que esse homem tinha com Deus, o conhecimento que ele tinha de Deus, não era um conhecimento mero intelectual, meu irmão. E esse é o ponto que eu estou dizendo para você. É esse conhecimento que Oséias tem em mente quando diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6:3. O conhecimento de Deus é o conhecimento que traz maior alegria, paz e felicidade interior ao crente. E esse é o desejo de Deus. Jeremias 9:24 diz: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Oséias 6:6 diz: pois misericórdia quero, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus nos vem pela sua palavra. É nas Escrituras que ele se revela em palavras e atos. A Bíblia é uma mina a ser explorada. O sábio Salomão diz: se buscares a sabedoria como prata e como tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Está em Provérbios 2:4-5. É a Bíblia que nos mostra a natureza, os atributos e o caráter de Deus. É por meio dela que Deus se aproxima de nós e nós nos relacionamos com Ele. Conhecemos a Deus ainda por intermédio de Jesus, seu Filho. A Bíblia diz que tudo o que sabemos a respeito do Filho, sabemos também a respeito do Pai, pois Ele tem os mesmos atributos. Conhecer a Jesus é conhecer o próprio Deus. Então busque o conhecimento de Deus, meu irmão. Busque o conhecimento de Deus, meu irmão. Veja essa aplicação. A atitude moderna tem sido ignorar a pessoa do Criador, deixando-o à distância, infelizmente. Entretanto, nós fomos criados para conhecer a Deus. Nós fomos criados para conhecer o nosso Pai, nosso Criador. O nosso objetivo é adquirir o conhecimento de Deus, e a nossa felicidade consiste em conhecê-lo. Você pode dizer que conhece a Deus? Você pode dizer que conhece o seu Deus, que você diz que é o seu Deus e que você serve? Será que eu posso? Oh, meu irmão, minha irmã, é uma aula para refletirmos nesta manhã. É uma aula para nós olharmos para dentro de nós nesta manhã e verificarmos se de fato conhecemos esse Deus. Eu ouvi certo pregador uma vez dizer, e é fato isso, e é verdadeiro. Muitos vêm para a igreja aos domingos não para adorar o Deus verdadeiro,
mas para idolatrar o Deus que eles fizeram para eles. Então, é como, muitas das vezes, cada um, que às vezes as pessoas não compreendem, não leem, não buscam conhecer, sabe, quer ver você conhecer mais de Deus, é você estudar sobre os atributos do Senhor. Estudar sobre os seus atributos, porque você vai entender que Deus é esse que você serve. Porque as pessoas, hoje eu vejo cristãos falando, mas Deus é amor. Sim, o amor é um dos atributos de Deus, mas para você compreender esse Deus poderoso, ou tentar chegar um pouco ao conhecimento desse Deus poderoso e compreender quem Ele é de fato, você precisa estudar todos os seus atributos. Todos os seus atributos. E aí as pessoas não estudam, não leem, não conhecem esse Deus. E aí, por ouvir falar alguma coisa, ouve alguém falar isso, ouve outra pessoa falar isso, ouve outra pessoa falar isso, aí ela idealiza, a verdade é essa, idealiza em sua mente um Deus falso, um Deus que ela própria criou na sua mente. Tem gente que muitas das vezes, por ter tido um pai muitas das vezes muito brabo, idealiza na cabeça um Deus com chicote na mão, né, pronto para te chicotear a hora que você cair no primeiro pecado. Outros vão para outro extremo, idealizam um Deus muito amoroso e que, de tão amoroso que ele não está nem aí. Então no final das contas ele vai salvar todo mundo vai para o céu e está tudo certo, meu irmão, porque Deus é amor demais. E não conhece o Deus verdadeiro. Fechando então, concluindo para nós terminarmos, vimos nesta lição que o crente precisa conhecer a Bíblia para saber como viver de modo digno, como agradar a Deus, como produzir frutos e como conhecer a Deus. Mas através da Bíblia nós conhecemos também o amor de Deus. Ela nos diz que Jesus Cristo é o seu Filho, que Ele tornou-se homem por nossa causa e morreu na cruz para a nossa salvação. Amém. Mas para que isso aí que o autor está nos trazendo aconteça, ele não colocou, mas eu vou aqui fazer o adendo. Precisa arrepender-se dos seus pecados. Precisa se voltar a Deus em arrependimento, em humilhação perante aos pés do Senhor, aos pés da cruz. Há uma música que eu gosto muito, que diz assim, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Mas olhe para a cruz, irmãos, quando você levantar os olhos para olhar para a cruz, que você levante os olhos, mas que os seus joelhos dobrem. Joelhos dobrem e os olhos levantam e olhem para a cruz de Cristo. Amém? Olha, que Deus abençoe os irmãos, que Deus possa nos dar um domingo abençoado, que à noite nós possamos estar assim, então, retornando à casa dele para adorar, para glorificar o nome do Senhor. Se inscreva, se você não se inscreveu, se inscreva para poder estar aqui. Talvez ainda tenha vaga, né, para você poder se inscrever, então se inscreva se você quiser estar aqui. Só temos 30 vagas, tá? Nós temos um limite, aí você tem um QR Code, não é isso, Diácono Hélio? Tem um QR Code aí, vai direto para a inscrição e você pode ali então colocar o seu nome para estar aqui conosco, né, presencialmente. Se você não conseguir, irmãos, esteja na sua casa aí, no seu lar, você possa estar então participando conosco. Mas na hora que você estiver no seu lar participando conosco, meu irmão, minha irmã, eu peço que você, com temor ao Senhor, com temor de Deus, deixe um pouco os afazeres domésticos e tente botar a sua família em redor, a sua família ao redor da televisão ou do celular, o que você estiver vendo,
ou do computador, não sei, mas coloque ali a sua família e louve de fato com temor e tremor ao Senhor e com um desejo de verdadeiramente agradá-lo em adoração. Amém? Que Deus vos abençoe verdadeiramente. E semana que vem vai ser a aula de número 14. Deixa eu ver aqui qual é a aula 14, que o nosso pastor assim então vai estar trazendo para vocês. Eu acho que a numeração aqui está errada. Deixa eu ver aqui. 14 é a necessidade de viver a Bíblia. Nós falamos sobre a necessidade de conhecer a Bíblia, de ter o conhecimento da Bíblia, e semana que vem nós vamos falar sobre a necessidade de viver a Bíblia. Tá ok? Que Deus os abençoe. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esta manhã. Senhor, nós louvamos, engrandecemos e glorificamos o nome santo do Senhor nesta manhã. Agradecidos porque, de fato, cremos, ó Pai, que o Senhor falou aos nossos corações através desta aula. Nos ajude, conceda ao nosso coração o desejo ardente de estarmos nos debruçando ante a palavra do Senhor, ó Pai querido amado, lendo, meditando, compreendendo a Tua palavra, através do Espírito Santo do Senhor, ó Deus querido amado, nos ajudando a compreender tudo o que nós lemos. Nos ajude, Pai. Ajude-nos porque somos peregrinos, somos forasteiros nesta terra e queremos estar no caminho correto, no caminho estreito, mas o que leva ao céu, e poder um dia dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, e poder um dia então estar morando com o Senhor para toda a eternidade nos céus dos céus, ó Pai. Seja conosco, nos ajude, nos dê um final, uma tarde de domingo abençoado na Tua presença, ó Pai querido amado, para a glória do nome do Senhor, e à noite o Senhor possa então nos concedendo, estar voltando à Tua casa, e outros que vão estar em casa, Pai, pela internet, poder adorar e glorificar e exaltar e agradar ao Senhor em estar louvando, engrandecendo o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, te agradeço, peço por cada irmão, cada irmã que pôde estar conosco até então, ouvindo da palavra do Senhor. Obrigado, Pai, por todos eles, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus vos abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh.